Eu quero ler aqui em Êxodo e a gente vai falar uma série de assuntos relacionados à lei. E a gente vai ver a formação dela, a gente vai ver os acréscimos, enfim, se tratando dessa lei, já na era Moisés, onde o povo seria então justificado por ela, lei, e não justificação pela fé. Justificação pela fé é possível a gente ver em Abraão, Noé, Abraão, Sem. Ambos foram justificados pela fé. Deus falou, eles tiveram fé e agiram, apontando para hoje para a igreja. Só que depois viria o período de Moisés, qual essa fé não iria fluir, porque o povo não iria estar obedecendo os mandamentos. Então eu quero ler aqui o 19 de Êxodo. Tenham paciência, porque tem que ser assim, para que possa entender melhor. Porque a gente vai ver aqui o momento em que houve a queda dos mandamentos, e então os mandamentos não... Fica provado que os mandamentos não parou no coração, porque se para no coração do povo, o povo seria justificado pela fé. Mas como não parou, então Deus teve que fazer um outro caminho e preparar acréscimos para que o povo pudesse ser justificado pela lei. Enfim, Êxodo capítulo 19 diz assim: No terceiro mês, depois que os filhos de Israel haviam saído da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai. Então, um ponto muito importante, a gente entender a sequência dos fatos. No terceiro mês, após eles saírem do Egito, eles vão entrar ali no deserto de Sinai. Então, preste atenção. Tendo partido de Refidim, entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali acampou-se em frente do monte. Então, eles saíram, chegou ali no monte Sinai, e acamparam em frente do monte. Israel, todo o povo. Então subiu Moisés, e do monte o Senhor o chamou. Então, Moisés vai ter uma fala com Deus, mas ainda não é aquela fala de 40 dias e 40 noites, né? Preste atenção. O Senhor o chamou dizendo: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Né? Casa de Jacó, filhos de Israel é a mesma coisa. Vós tendes visto que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Então Deus está falando para Moisés, né? Assim como vos tirei do Egito e tal, etc. Agora, pois, se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto, então sereis a minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque minha é toda a terra, e vós sereis para mim bagunçou tudo aqui. E vós sereis para mim reino sacerdotal e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, aqui, Deus diz para Moisés que se o povo ouvisse atentamente ao que Deus iria falar, né, porque ele não falou ainda, mas ele está dizendo que vai falar. Então Deus ia fazer daquele povo um povo peculiar e nação santa, né? Reino sacerdotal. Toda a nação, não só os levitas, né? Porque a gente vai observar que caiu sobre os levitas, mas era para todos serem. Porém, se eles ouvissem. Então vamos lá. Agora Moisés vai descer do monte lá. Veio, pois, Moisés, tendo convocado os anciões do povo, ou seja, os líderes daquele povo, representantes de cada tribo, expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhes tinha ordenado. E ao que todo o povo respondeu a uma voz. Olha o que o povo vai responder, depois que Moisés falou para o povo que Deus tinha falado para ele. Então olha o que o povo vai responder. Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. Olha, eles estão afirmando que vai fazer, né? E relatou Moisés ao Senhor a palavra do povo. Daí o Moisés vai dizer ao Senhor: ó Senhor, assim como o Senhor me mandou falar para eles, eles disseram que sim, que vão fazer. Né?
Daí veja bem, então disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti em uma nuvem espessa, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e também para que sempre te creia, porque Moisés tinha anunciado as palavras do Senhor ao Senhor. Então veja, Deus está falando que vai vir a Moisés, mas para que o povo também ouça, né? Mas primeiro o povo teria que se preparar. Vamos ver aqui, ó. Disse mais o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, terceiro dia. Lavem eles os seus vestidos. Não, ou seja, se preparem, lavem os seus vestidos e tal, porque estejam prontos para o terceiro dia. Porque no terceiro dia descerá o Senhor diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Tá vendo? Aqui Deus não iria falar apenas para Moisés, mas ele iria falar diante dos olhos de todo o povo. Estão percebendo aqui, versículo 11, frisa bem isso. Também marcarás limites ao povo. Né? Então aqui, vou pular aqui, depois você lê aí. Então Moisés desceu no monte, versículo 14, ao povo e santificou o povo e lavaram os seus vestidos. É claro que aqui lavando os seus vestidos é se preparando, né? Na linguagem futura, seria se preparando, nova aliança. E disse ele ao povo: Estai prontos para o terceiro dia e não vos chegueis à mulher. Então, estais prontos ao povo, não chegueis à mulher, ou seja, não chegais aos outros deuses, né? E também se purificar também, né? Se santificar. Esse era também o literal, nesse sentido ao qual diz o texto, né? O versículo. Lá, ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões, relâmpagos e uma nuvem espessa sobre o monte. E ouviu-se um sonido de buzina muito forte, de maneira que todo o povo que estava no arraial estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Tá vendo? E Deus vai falar agora os mandamentos. Nisso todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e fumaça subiu como uma fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia fortemente. Versículo 20. E tendo o Senhor descido sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Então disse o Senhor a Moisés: Desce, adverte ao povo, para não suceder que traspasse os limites até que o Senhor, a fim de ver, e muitos deles pereçam. Ora, santifique-se também os sacerdotes que chegam ao Senhor, para que o Senhor não se lance sobre eles. Respondeu Moisés ao Senhor: O povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tens advertido, dizendo: Marca limite ao redor do monte e santifica-o. Ao que o Senhor disse: Vai, desce, depois subirá tu e Arão contigo, os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem os limites para subir ao Senhor, para que ele não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e lhes disse: Então, e daí Deus vai falar então os mandamentos. Deus agora iria dar os mandamentos. Todavia, havia uma certa separação, havia limites para que o povo não ultrapassasse certa barreira. Mas foi possível o povo ouvir a voz de Deus. Se tratando dos mandamentos, Deus falou e todo o povo ouviu. Né? Você observa depois, capítulo 20, Deus então vai dizer sobre a lei, o que era para fazer, o que não era, para que o povo visse: não pequeis, não fazeis isso, não fazeis aquilo, etc. E o povo ouviram aquilo. Né? Então, preste bem atenção. No capítulo 19, o povo sai da terra do Egito, vai para o Sinai. Chegando no monte Sinai, Moisés vai até Deus. E quando Moisés vai a Deus, Deus vai falar para Moisés: fala para o povo que se eles ouvirem a minha voz e tal, etc. Então Moisés vai descer de lá, vai falar para o povo vai dizer que vai sim fazer. Aí depois Moisés volta a Deus e vai levar o recado a Deus. Então Deus vai pedir para que Moisés prepare o povo
porque ao terceiro dia ele iria descer dos céus, né, vamos dizer assim, e iria falar os mandamentos, e todo o povo iria ouvir com a voz de Deus, porém haveria um certo limite, né? Vamos dizer assim, Moisés e as lideranças eram quem estariam mais próximos, mas Moisés mais ainda, né? Mas todo o povo foi possível ouvir. E depois então você veja no capítulo 20 o que Deus falou a respeito dos mandamentos. Para não ficar um vídeo muito amplo, vou fazer uma segunda parte disso aqui.